Ele se divorciou e sumiu por 1 ano. E quando voltou, ficou chocado ao vê-la com um filho com deficiência. Essa não é uma história sobre abandono apenas. É uma história sobre silêncio, culpa e um choque que muda tudo em poucos segundos. Quando Daniel assinou os papéis do divórcio, ele sentiu alívio. Não amor perdido, não saudade imediata, apenas alívio. O casamento com Laura tinha se tornado um território minado, onde qualquer palavra errada explodia em acusações antigas, frustrações acumuladas e uma sensação constante de fracasso. Ele era um homem acostumado a controlar tudo, a própria empresa, as pessoas ao redor, a própria imagem. Mas dentro de casa, não conseguia controlar o que mais o incomodava, o medo de não ser suficiente. Na manhã em que saiu do apartamento, Daniel levou apenas 2 malas. Deixou os móveis, os quadros, os livros e deixou Laura sentada no sofá, com os olhos secos demais para quem ainda estava tentando entender o fim. Ele prometeu ligar, prometeu ajudar, prometeu que seria civilizado. Promessas ditas com a mesma facilidade com que se esquece um guarda-chuva num dia nublado. Nos meses seguintes, Daniel fez exatamente o que sempre soube fazer melhor: desaparecer emocionalmente. Mudou de cidade, mergulhou no trabalho, aceitou convites, fechou contratos, dormiu pouco e evitou qualquer pensamento que envolvesse Laura. Quando o nome dela surgia na tela do celular, ele deixava tocar até parar. Convencia a si mesmo de que o silêncio era uma forma de não piorar as coisas. Uma mentira confortável. Laura, por outro lado, reaprendeu a respirar sozinha. No começo, a solidão parecia um quarto sem janelas. Depois, virou rotina. Ela continuou trabalhando, ajustou as contas, vendeu o que não precisava. Chorou à noite, em silêncio, para não dar satisfação nem ao vazio. E seguiu. 3 meses após o divórcio, a vida deu a ela uma notícia que não pediu permissão para entrar. Um atraso, um exame, um resultado que fez suas mãos tremerem. Grávida, de Daniel. A ironia era cruel. Quando o casamento existia, o filho nunca vinha. Quando tudo acabou, ele apareceu. Laura pensou em ligar, pensou em escrever, pensou em ir até ele. Mas algo dentro dela, cansado demais de ser ignorado, decidiu ficar quieto. Não por vingança, por sobrevivência. Ela seguiria sozinha, custasse o que custasse. A gestação não foi fácil. Consultas longas, exames repetidos, médicos falando baixo demais, até o dia em que uma médica fechou o prontuário devagar e explicou com cuidado excessivo que o bebê teria uma deficiência permanente. Nada de detalhes naquele momento. Apenas a certeza de que nada seria simples. Laura saiu do consultório com o mundo girando. Sentou num banco qualquer da rua e chorou como não chorava desde o dia em que Daniel foi embora. Mas, entre o medo e o choque, algo inesperado nasceu ali. Uma força bruta, quase feroz. Ela não sabia como, mas sabia que não desistiria. Enquanto isso, Daniel completava 1 ano longe. 1 ano em que se convenceu de que recomeçar significava apagar o passado. Até que, numa tarde comum demais para mudar tudo, ele sentiu uma inquietação estranha, um pensamento insistente. Laura. Sem motivo aparente, sem aviso. Ele decidiu voltar. Não para pedir perdão, não para reatar, apenas para fechar ciclos, como gostava de dizer. Um encontro rápido, um café, uma conversa madura, era o plano. Mas planos raramente sobrevivem à realidade. Antes de continuar, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Essas histórias continuam, se aprofundam e às vezes doem, mas nenhuma termina sem deixar algo que fica. E enquanto você se inscreve, pensa: de que cidade você está ouvindo essa história agora? No dia em que Daniel estacionou o carro em frente ao antigo prédio, ele não imaginava que estava prestes a perder o chão. Subiu os degraus com passos confiantes, ensaiando frases educadas na cabeça. Tocou a campainha, esperou. E quando a porta se abriu, tudo o que ele achava que sabia sobre a própria vida começou a ruir, porque Laura não estava sozinha. E o bebê em seus braços não era apenas um bebê. A porta se abriu devagar, e Daniel quase sorriu por instinto, pronto para aquela encenação madura que ele tinha ensaiado no elevador.
Só que o sorriso morreu antes de nascer. Laura estava ali, sim, mas parecia outra pessoa, mais magra, o rosto com marcas de noites mal dormidas, o cabelo preso de qualquer jeito. E nos braços dela havia um menino. Um menino de olhos enormes, com uma expressão curiosamente séria, como se já tivesse entendido cedo demais que o mundo nem sempre é gentil. Daniel levou um segundo para reconhecer. Não era possível. Ele sentiu o peito apertar como se alguém tivesse colocado um peso em cima do coração. O bebê... Não, já não era bebê. 1 ano. Talvez um pouco mais. 1 ano que, de repente, deixou de ser apenas um número e virou um buraco de tempo que ele mesmo cavou. Laura não disse oi, não disse entre. Ela só ficou imóvel, como se estivesse esperando ele ir embora, como se aquela visita fosse uma tempestade anunciada. O menino mexeu as mãos com movimentos rígidos e a cabeça dele inclinou um pouco para o lado, numa postura que parecia difícil de sustentar. Daniel não sabia para onde olhar. Os olhos dele alternavam entre Laura e a criança, como se buscassem algum detalhe que explicasse o impossível. A garganta secou. A voz saiu fraca, quase ridícula. Laura, quem é ele? O silêncio dela foi a primeira resposta. Um silêncio pesado, cheio de camadas. Depois, com uma calma que parecia ensaiada pela dor, Laura disse: "É seu filho, Daniel." A frase entrou nele como um impacto físico. Por um instante, ele sentiu tontura, o mundo estreitando. Ele se apoiou no batente da porta, tentando manter a postura. Seu filho. Ele repetiu mentalmente, como se o cérebro precisasse de tempo para traduzir. Isso é brincadeira. Laura deu um meio sorriso sem humor. Você acha que eu teria energia para brincar com isso? Daniel respirou fundo, tentando recuperar algum tipo de controle. Ele queria fazer perguntas, 1000 perguntas. Mas a primeira que escapou foi a mais covarde, a mais típica dele, como se fosse possível resolver aquilo como um problema de negócio. Por que você não me contou? Laura encarou Daniel com um olhar tão direto que ele se sentiu nu. Eu tentei. No começo eu tentei. Ela falou baixo, mas cada palavra parecia apontada. Eu liguei. Você não atendeu. Eu mandei mensagem. Você visualizou e não respondeu. Eu tentei de novo. Você sumiu. E aí eu entendi. Daniel queria negar. Queria dizer que estava ocupado, que estava confuso, que era difícil, mas a expressão dela dizia que nenhuma justificativa teria espaço ali. O menino fez um som breve, um gemido contido, e Laura o ajustou nos braços com cuidado. Foi aí que Daniel notou algo diferente. Os movimentos do bebê eram estranhos, como se o corpo não obedecesse do mesmo jeito. O olhar era atento, mas havia um esforço visível em manter a cabeça firme. O braço direito tremia de leve, e os dedos pareciam lutar para fechar e abrir. Daniel sentiu o estômago virar. O que ele tem? Laura não respondeu imediatamente. Ela entrou um passo abrindo mais a porta, e Daniel percebeu que aquilo era um convite sem calor. Entrar ou ir embora. Ele entrou, como quem pisa em território onde não tem mais direito. O apartamento estava diferente. Menos objetos, menos vida decorativa, mais funcional. Havia brinquedos específicos no canto, uma cadeira adaptada, uma pilha de papéis médicos sobre a mesa. Daniel olhou em volta como se fosse a casa de outra pessoa. E talvez fosse. Talvez ele tivesse saído deixando uma mulher e agora estivesse diante de uma mãe que aprendeu a sobreviver sem ele. Laura colocou o menino no sofá com uma delicadeza treinada, como alguém que já fez aquilo 1000 vezes. O pequeno encostou as costas, mas o tronco caiu um pouco para o lado, e ela rapidamente posicionou uma almofada especial para sustentá-lo. Daniel engoliu seco. Laura, por favor, me diz. Ela respirou fundo, como se aquela explicação arrancasse dela algo que ela guardava com dificuldade. Ele tem paralisia cerebral. É consequência de uma falta de oxigenação no parto. E eu só descobri a gravidade de verdade depois. Tem dias que ele parece estar bem. Tem dias que ele não consegue controlar o próprio corpo. Daniel sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Paralisia cerebral. Ele conhecia o termo, claro, mas só como palavra distante. Coisa de reportagem, coisa que acontece com os outros.
Não com ele. Não com o filho dele. Não com a mulher que ele deixou para trás. Ele olhou para o menino que agora parecia observá-lo com curiosidade silenciosa. Daniel tentou sorrir, mas não conseguiu. Como você lidou com isso sozinha? Laura deu de ombros, mas o gesto não combinava com o cansaço nos olhos. Eu não tinha escolha. Daniel sentiu uma vergonha tão forte que quase doeu. Ele imaginou Laura indo a consultas, ouvindo diagnósticos, saindo de hospitais carregando uma criança e uma dor que ninguém via. E ele fechando contratos, bebendo em eventos, dizendo para si mesmo que o divórcio era libertação. Eu não sabia. A voz dele falhou. Claro que não sabia, Laura respondeu, e naquele tom havia algo pior do que raiva. Havia constatação. Você escolheu não saber. Daniel sentou devagar, como se as pernas tivessem perdido firmeza. A cabeça dele girava entre culpa e incredulidade. Um pensamento insistente martelava. 1 ano. 1 ano perdido. 1 ano em que o filho dele aprendeu a respirar, a chorar, a sorrir, a sofrer, sem ele. O menino soltou um som curto e tentou mexer o corpo, como se quisesse alcançar algum brinquedo no tapete. Os dedos não obedeceram, e ele franziu a testa, frustrado. Laura se inclinou e pegou o brinquedo, colocando na mão dele, ajudando o encaixe. O gesto era tão natural, tão íntimo, que Daniel sentiu uma pontada estranha de ciúme. Não de outro homem. Ciúme de um vínculo que ele não construiu. Ele se inclinou para a frente impulsivamente. Posso pegar ele? Laura hesitou. Não foi um não. Mas também não foi um sim. Foi uma pausa, onde ela avaliou se aquele homem era capaz de segurar algo tão frágil sem quebrar. Por fim, ela assentiu com a cabeça, devagar. Daniel estendeu os braços. Quando o menino foi transferido, ele sentiu o peso real, não apenas físico, um peso de responsabilidade que ele evitou durante 1 ano. O corpo da criança era rígido em alguns pontos, mole em outros, como se o controle viesse em ondas. Daniel segurou firme, com medo de machucar. O menino olhou direto para ele, sem sorrir, sem chorar, apenas olhando, como se estivesse registrando quem era aquele estranho. Daniel sentiu os olhos arderem e aquilo o irritou. Ele odiava chorar. Choros eram perda de controle. Laura observava em silêncio. E então soltou uma frase, quase casual, mas que acertou Daniel como um soco. Ele nunca teve um pai. Ele teve um nome numa certidão. Daniel fechou os olhos por um instante, como se quisesse escapar. E naquele momento, o menino fez algo pequeno. Um reflexo, talvez. Ele encostou a mão no peito de Daniel, como se sentisse o tecido da camisa, como se experimentasse a existência daquele homem. Foi só um toque, mas Daniel sentiu como se fosse uma acusação e um convite ao mesmo tempo. Se você está ouvindo isso agora, me conta nos comentários de que cidade você é, porque eu quero imaginar essa história atravessando ruas diferentes, casas diferentes, pessoas diferentes. E se inscreve no canal, porque o que Daniel vai descobrir em seguida não é apenas sobre o filho, é sobre algo que Laura guardou em silêncio, esperando o momento certo, ou talvez esperando o momento inevitável. Daniel ainda segurava o menino quando notou um envelope pardo em cima da mesa, entre papéis médicos. Um envelope com o nome dele escrito à mão, a letra de Laura. Ele apontou com o queixo confuso. O que é aquilo? Laura ficou imóvel por um segundo, e depois com um olhar distante respondeu. É a parte da história que eu ainda não contei, e talvez seja a parte que vai te destruir de vez. Daniel ficou olhando para o envelope como se fosse um objeto perigoso. Não era grande, não parecia pesado, mas ele sentiu um aperto no estômago que não combinava com algo tão simples. Laura não se moveu para pegá-lo, nem para afastá-lo. Apenas ficou ali, observando Daniel como quem assiste alguém se aproximar lentamente de um abismo. Destruir? Como assim? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Laura respirou fundo. O tipo de respiração que antecede algo que foi repetido muitas vezes em silêncio, mas nunca em voz alta. Você lembra por que a gente começou a brigar tanto no último ano do casamento? Ela perguntou. Daniel franziu a testa. Lembrava de discussões, claro.
Sobre dinheiro, sobre ausência, sobre filhos, sempre voltava nesse ponto. Você queria engravidar. Eu dizia que não era o momento. Não, Laura corrigiu sem agressividade. Eu dizia que tinha algo errado, que eu não estava conseguindo engravidar porque alguma coisa não estava certa. E você dizia que era ansiedade, que era coisa da minha cabeça. Daniel sentiu uma pontada de irritação misturada com culpa. Ele lembrava. Lembrava de ter minimizado, de ter sido prático demais. Eu marquei exames, Laura continuou. Sozinha. Fui em médicos que você dizia que eram exagero. E num deles eu recebi um resultado que eu nunca cheguei a te mostrar. Ela apontou com a cabeça para o envelope. O que você está dizendo? Daniel perguntou, já sentindo que não queria ouvir a resposta. Laura se aproximou da mesa, pegou o envelope e segurou por alguns segundos antes de entregá-lo. As mãos dela tremiam levemente. Que antes de engravidar, eu descobri que tinha uma condição genética rara. Algo que aumentava muito o risco de complicações numa gestação. Risco de sofrimento fetal. Risco neurológico. Daniel sentiu o coração acelerar. E por que você não me contou isso? Ela levantou os olhos e ali havia algo quebrado. Eu tentei. No dia que eu cheguei em casa com o resultado, você não estava. Tinha viajado. Depois, quando voltou, a gente brigou. Você disse que estava cansado de problemas, que queria paz. E eu... Ela engoliu seco. Eu fiquei com medo. Medo de quê? De você ir embora. O silêncio que se seguiu foi denso. Daniel se lembrou claramente daquela fase. Ele realmente estava distante, irritado, impaciente. Ele falava de paz, mas não oferecia segurança nenhuma. Quando eu engravidei, Laura continuou, eu soube que podia dar errado. Eu perguntei sobre exames mais invasivos, sobre interromper a gestação se fosse necessário, mas já era tarde, e eu não consegui. Daniel sentiu um nó se formar. Você está dizendo que isso é culpa sua? Ele perguntou quase num sussurro. Laura balançou a cabeça com força. Não, e não é sua também. Mas eu passei 9 meses me perguntando se eu tivesse sido mais firme, se eu tivesse insistido mais com você, se eu não tivesse ficado com tanto medo de te perder. Talvez algumas coisas fossem diferentes. Daniel sentiu uma pressão forte no peito. Ele olhou para o menino, agora deitado no sofá, olhando para o teto, balbuciando sons suaves, alheio à conversa que definia sua existência. Você me excluiu, Daniel disse, mais como constatação do que acusação. Você se excluiu, Laura respondeu. Eu só parei de correr atrás. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez desde que entrou naquele apartamento, Daniel sentiu vontade de chorar de verdade. Não por pena de si mesmo, mas por perceber o quanto tinha sido pequeno, o quanto tinha fugido. E esse envelope, ele disse, tocando o papel com cuidado. Por que agora? Porque você voltou, Laura respondeu, e porque eu cansei de carregar isso sozinha, não para te machucar, mas porque você tem o direito de saber e a obrigação de lidar. Daniel abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia laudos, termos técnicos, datas antigas. Datas que coincidiam com as últimas brigas, com a frieza, com o distanciamento. Provas silenciosas de que, enquanto ele planejava uma nova vida, Laura já enfrentava o pior cenário possível. Ele sentiu uma culpa avassaladora. Não aquela culpa passageira que se resolve com um pedido de desculpas, mas uma culpa profunda, estrutural. A culpa de quem percebe que escolheu o caminho mais fácil repetidas vezes. Eu posso ajudar agora, ele disse quase desesperado. Eu posso pagar os melhores médicos, as melhores terapias, o que você precisar. Laura o encarou com uma expressão cansada. Dinheiro não é o problema, Daniel, nunca foi. A frase caiu como um veredicto. Então o que é? Ele perguntou. Ela se aproximou do filho, ajeitou a almofada sob o corpo dele, acariciou o cabelo com uma delicadeza que doeu em Daniel. O problema, ela disse sem olhar para ele, é que eu não sei se você consegue ficar quando as coisas não são fáceis, e esse menino nunca vai ser fácil. Daniel sentiu um medo que não conhecia. Não medo de perder dinheiro, status ou controle.
Medo de falhar de novo. Medo de prometer e não sustentar. Eu posso aprender, ele disse, com a voz embargada. Laura finalmente o encarou. Você já teve um ano inteiro para aprender. A pergunta é se você está disposto a começar agora, sabendo que talvez nunca seja suficiente. Daniel abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um som diferente. Um choro curto, irregular. O menino se agitava, o corpo rígido, os braços tremendo mais forte. Laura se moveu rapidamente e experiente, ajustando a posição, falando baixo, acalmando. Daniel observou, impotente. Cada gesto dela mostrava o quanto ele estava atrasado, o quanto havia perdido. E naquele momento, enquanto o choro diminuía, Daniel entendeu algo que o assustou profundamente. Voltar não significava ser aceito. Significava enfrentar tudo o que ele evitou. E talvez pela primeira vez ele não tivesse certeza se era forte o bastante para isso. O choro cessou aos poucos, como uma onda que se quebra e recua. O menino ficou ofegante, os olhos semicerrados, o corpo ainda rígido em alguns pontos. Laura continuou falando com ele em voz baixa, quase um sussurro ritmado, como se o som fosse tão importante quanto o toque. Daniel assistia àquela cena com uma sensação incômoda de estrangeiro. Ele estava ali, mas não pertencia àquele mundo que se construiu sem ele. Ele se chama Miguel, Laura disse, quebrando o silêncio, como se só agora aquela informação fosse permitida. Eu não quis te contar o nome antes, Daniel repetiu mentalmente. Miguel. O nome soou forte e delicado ao mesmo tempo. O nome do filho que ele não segurou ao nascer. Não viu os primeiros dias, não ouviu chorar pela primeira vez. Posso ficar um pouco? Daniel perguntou. Não soou como pedido de visita, soou como pedido de chance. Laura hesitou de novo. Aquela hesitação já era um padrão, um reflexo de quem foi obrigada a desconfiar. Pode, ela respondeu, mas não espere que isso signifique alguma coisa. Daniel assentiu. Ele merecia aquele aviso. As horas passaram de um jeito estranho, nem rápidas, nem lentas, apenas densas. Daniel observou Laura preparar a comida de Miguel, dar a ele com paciência, limpar quando ele se sujava, lidar com pequenas crises motoras que surgiam sem aviso. Nada era simples, nada era automático. Tudo exigia atenção total. Em determinado momento, Laura abriu uma gaveta e tirou uma agenda grossa, cheia de anotações, horários, nomes de profissionais. Fisioterapia 3 vezes por semana. Terapia ocupacional 2. Fono. Neuropediatra. E uma lista de exames que nunca parece terminar. Ela não dizia aquilo para impressionar. Dizia como quem enumera uma rotina inevitável. Daniel passou os dedos pelo papel, sentindo um aperto no peito. E você trabalha, cuida dele, sozinha? Minha mãe ajuda quando pode, Laura respondeu. Mas a maior parte do tempo sou eu. Daniel sentiu uma raiva inesperada. Não de Laura, de si mesmo. Ele pensou em todas as vezes que reclamou de cansaço por motivos banais, enquanto ela carregava uma vida inteira nos braços. Eu perdi tudo isso, ele disse com a voz baixa. Você escolheu perder, Laura respondeu, sem crueldade. Apenas verdade. Miguel acordou e fez um som suave, quase um chamado. Daniel se aproximou devagar, como se estivesse entrando em território sagrado. Posso falar com ele? Perguntou inseguro. Laura observou, avaliando. Depois assentiu. Daniel se inclinou tentando sorrir. A voz saiu estranha. Oi, não, Miguel, eu sou o Daniel. Ele travou. A palavra pai parecia grande demais para sair. Miguel o olhou por alguns segundos, com aquela atenção profunda, e então desviou o olhar como se cansasse rápido. Daniel sentiu uma dor estranha, por não ser suficiente nem para manter aquele contato. Laura percebeu. Ele se cansa fácil, não é rejeição. Mesmo assim, doeu. Daniel respirou fundo. Eu quero estar presente, ele disse. De verdade, não só com dinheiro. Laura se recostou na cadeira, cruzando os braços. Você sabe o que isso significa? Ela perguntou. Significa faltar ao trabalho. Significa noites sem dormir. Significa hospitais, frustrações, atrasos.
Significa olhar para o seu filho e saber que algumas coisas talvez nunca aconteçam. Daniel engoliu seco. Eu sei. Não, ela disse. Você não sabe. Você acha que sabe. Aquela frase ficou ecoando. O telefone de Daniel vibrou no bolso. Ele ignorou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não queria atender. Eu fiquei com raiva de você por muito tempo, Laura continuou. Mas depois a raiva virou outra coisa. O quê? Indiferença. E isso foi pior. Daniel sentiu um frio no estômago. Indiferença era o fim de qualquer possibilidade. Eu não voltei para consertar a gente, ele disse. Eu voltei porque eu senti que estava faltando alguma coisa. Agora eu sei o quê. Laura o encarou com uma mistura de cansaço e curiosidade. E o que você pretende fazer com isso? Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Ele percebeu que qualquer resposta pronta soaria falsa. Eu vou aprender, ele disse por fim. Mesmo que seja devagar, mesmo que você não confie em mim. Laura suspirou. Confiança não volta com palavras. Miguel se mexeu de novo, incomodado. Laura se levantou para ajeitá-lo, mas Daniel se antecipou com cuidado. Posso tentar? Ele perguntou. Ela observou cada movimento, pronta para intervir. Daniel imitou o que tinha visto com atenção exagerada. O gesto foi desajeitado, mas sincero. Miguel se acalmou um pouco. Laura não sorriu, mas também não o impediu. Naquele pequeno gesto havia algo novo. Não redenção, não perdão. Apenas possibilidade. Antes de sair, horas depois, Daniel parou na porta. Eu posso voltar amanhã? Laura pensou por alguns segundos. Pode, ela disse, mas não como salvador, como alguém que vai ter que provar todos os dias que não vai desaparecer de novo. Daniel assentiu. Aquela condição pesava mais do que qualquer contrato que ele já assinou. Se essa história está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever no canal agora. Aqui a gente conta histórias que não acabam quando fica difícil. E me conta nos comentários de que cidade você está ouvindo, porque essa história ainda vai tomar um rumo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Quando Daniel entrou no carro, ele não ligou o motor imediatamente. Olhou para o prédio, para aquela janela que agora escondia um mundo inteiro que ele ignorou. Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo do futuro. Não um medo que paralisa, um medo que exige mudança. E no fundo, ele sabia. O mais difícil ainda estava por vir. Daniel voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. No começo, sempre com a sensação de estar invadindo um espaço que não era mais dele. Cada toque na campainha vinha acompanhado de um medo silencioso de que Laura simplesmente não abrisse a porta. Mas ela abriu. Sem sorrisos, sem promessas. Apenas abriu. Ele começou pequeno, observando, perguntando, errando. Aprendeu que Miguel tinha horários rígidos, que mudanças bruscas deixavam o menino agitado, que certos sons o incomodavam. Aprendeu a reconhecer o início de uma crise antes que ela explodisse. Aprendeu, sobretudo, a esperar. Algo que nunca tinha sido seu forte. Ainda assim, havia tensão no ar. Não aquela tensão de briga, mas a tensão de quem sabe que qualquer deslize pode quebrar algo frágil. Laura não facilitava, não dificultava, apenas não se entregava. Ela o tratava como alguém em período de teste permanente. Uma tarde, enquanto Miguel dormia depois da fisioterapia, Daniel encontrou Laura sentada à mesa, olhando fixamente para o nada. Você está bem? Ele perguntou. Ela demorou a responder. Eu estou cansada, disse por fim. E isso não é algo que passa com uma noite de sono. Daniel sentou em frente a ela. Eu posso ficar com ele hoje à noite. Você pode sair ou dormir. Laura riu, um riso curto, sem humor. Você não sabe o que está oferecendo. Eu quero aprender. Ela o encarou longamente. Aprender dói, disse. Porque envolve admitir que você não tem controle. Daniel sentiu o golpe. Controle sempre foi a palavra que guiou sua vida. Naquela noite, Laura saiu pela primeira vez em meses. Não foi longe. Apenas caminhou sem destino por algumas ruas, respirando um ar que parecia esquecido. Daniel ficou com Miguel. O menino acordou assustado, o corpo rígido, o choro irregular.
Daniel sentiu o pânico subir. Quis chamar Laura, mas se conteve. Lembrou das instruções. Ajustou a posição, falou baixo. Errou. Tentou de novo. Quando Laura voltou e encontrou Miguel dormindo no colo de Daniel, algo mudou. Não foi gratidão. Foi surpresa. Ele chorou? Ela perguntou. Sim. E você? Daniel sorriu de canto. Também. Ela desviou o olhar, mas Daniel percebeu que os olhos dela estavam marejados. Os dias viraram semanas. Daniel começou a reorganizar a própria vida, reduziu viagens, delegou decisões. Pela primeira vez, escolheu não ser indispensável no trabalho para tentar ser em casa. Alguns colegas não entenderam, outros zombaram, ele não se importou. Mas nem tudo era progresso. Houve um dia em que Miguel teve uma crise mais forte, um movimento brusco, uma queda evitada por pouco. Daniel congelou. Laura agiu. Depois, no silêncio pesado, ela explodiu. Você não pode se distrair. Um segundo é tudo que ele não tem. Daniel sentiu a humilhação queimar. Ele abaixou a cabeça. Você acha que eu não sei disso? Ela continuou. Você acha que eu não tenho medo todos os dias? Ele não respondeu. Não se defendeu. Aquilo, estranhamente, foi o que mais contou. Naquela noite, sozinho no carro, Daniel chorou como não chorava há anos. Não por raiva, por culpa, por amor tardio, pela sensação de estar sempre chegando atrasado na própria vida. Dias depois, Laura recebeu uma ligação do médico. O tom sério demais. Um novo exame. Um agravamento possível. Ela desligou e ficou sentada, imóvel. Daniel percebeu. O que foi? Ele perguntou. Laura respirou fundo. Talvez a gente precise de uma cirurgia. A palavra pairou no ar como uma ameaça. É arriscado? Daniel perguntou. Tudo é arriscado, ela respondeu. Mas não fazer nada também é. Daniel sentiu o velho impulso de resolver tudo com dinheiro surgir, mas conteve. Ele sabia que aquilo era diferente. Eu vou estar lá, ele disse. Não como promessa grandiosa, como decisão. Laura o encarou procurando falhas. Você tem noção do que isso pode significar? Ela perguntou. Se der errado... Daniel se aproximou com cuidado. Eu sei que posso falhar, ele disse. Mas dessa vez, eu não vou fugir. Laura fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia medo. E algo que ela não permitia sentir havia muito tempo. Esperança. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal agora. Essa história não é sobre perfeição, é sobre permanecer. E escreve nos comentários de que cidade você está ouvindo, porque o que vai acontecer na última parte vai dividir opiniões, vai doer, e talvez faça você pensar em alguém que você deixou para trás. A data da cirurgia foi marcada. O tempo começou a correr diferente, mais lento, mais pesado. E Daniel entendeu que amar não era sentir, era ficar, mesmo quando tudo dizia para ir embora. Entrega. 6:6. O dia da cirurgia chegou como chegam as coisas que a gente mais teme. Sem fazer barulho, sem pedir licença. O hospital estava frio demais, iluminado demais. Miguel foi levado nos braços de Laura até a porta do centro cirúrgico. Daniel caminhava ao lado, sentindo que cada passo era um teste silencioso. O menino estava quieto, cansado, alheio à dimensão daquele momento. Quando a enfermeira estendeu os braços, Laura hesitou. Por um segundo longo demais. Depois soltou o filho, como quem solta o próprio coração. A porta se fechou, e o mundo ficou em espera. Laura sentou numa cadeira dura, os olhos fixos no chão. Daniel sentou ao lado sem tocar nela. Ainda não havia esse direito. O relógio marcava o tempo com crueldade. Minutos pareciam horas. Em determinado momento, Laura começou a tremer. Não chorou. Tremia. Daniel tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Ela não afastou. Eu pensei que já tinha vivido o pior, ela disse quase sem voz. Mas toda vez que ele entra numa sala dessas, parece que o pior se reinventa. Daniel sentiu a garganta fechar. Eu devia estar aqui desde o começo, ele disse. Laura respirou fundo. Devia, respondeu, mas está agora. Essa frase não apagava nada, mas mudava tudo. Horas depois, o médico apareceu.
o rosto sério, cansado. Daniel se levantou rápido demais. Laura ficou de pé devagar, como se o corpo tivesse medo da resposta. A cirurgia foi longa, o médico disse. Houve complicações, mas conseguimos estabilizar. Laura levou a mão à boca. Daniel fechou os olhos. Ele vai precisar de ainda mais acompanhamento, continuou o médico. Nada será simples, mas houve ganho. Um pequeno avanço. Pequeno. A palavra parecia mínima demais para significar tanto. Miguel saiu da cirurgia dormindo, ligado a aparelhos, frágil como nunca. Laura encostou a testa na dele e chorou silenciosamente. Daniel ficou alguns passos atrás, sentindo que aquele choro também era dele, mesmo que ele não tivesse o direito de reivindicar. Os dias seguintes foram duros. Noites em claro, sustos, recuos, avanços quase invisíveis. Mas Daniel ficou. Ficou quando Miguel teve febre. Ficou quando Laura perdeu a paciência. Ficou quando nada parecia compensar. Meses se passaram. Miguel não se tornou uma criança normal. Nunca seria. Mas algo mudou. Um controle um pouco maior do tronco. Um olhar mais atento. Um som que um dia pareceu um quase pai. Daniel não corrigiu. Não exigiu. Apenas ouviu e guardou. Laura começou a confiar sem perceber. Deixou Miguel com Daniel por horas. Depois por um dia inteiro. Depois por uma noite. Não houve pedido de desculpas entre eles. Não houve reconciliação romântica. O que houve foi algo mais raro. Parceria reconstruída sobre ruínas. Um ano depois do retorno de Daniel, eles estavam no parque. Miguel sentado numa cadeira adaptada, observando as árvores. Daniel empurrava devagar. Laura caminhava ao lado. Se você tivesse voltado antes, Laura disse de repente. Daniel parou. Eu sei, ele respondeu. Mas eu voltei quando era capaz de ficar. Ela assentiu. Não havia rancor naquela frase. Apenas aceitação. Miguel soltou um som animado, balançando o braço com esforço. Daniel se abaixou, sorrindo. Eu vi isso, ele disse. Eu vi, campeão. Laura observou a cena com os olhos marejados, não de tristeza, de algo mais complexo. Às vezes o amor não salva, não cura, não resolve. Às vezes, ele apenas permanece. E isso muda tudo. Se essa história te tocou, fica por aqui e assiste ao próximo vídeo que aparece na tela agora. É outra história, diferente, mas que também fala sobre escolhas, ausências e o preço de voltar tarde demais, ou no momento exato. O dia da cirurgia chegou sem anúncio, como chegam as coisas que mudam a vida para sempre. O hospital parecia maior do que deveria, mais frio, mais silencioso. Laura caminhava com Miguel nos braços, cada passo uma luta interna entre o medo e a necessidade de seguir. Daniel vinha ao lado, sentindo que qualquer palavra seria inútil. Quando a enfermeira estendeu os braços, Laura hesitou. Por um segundo longo demais, ela pareceu considerar fugir dali, levar o filho de volta para casa, protegê-lo do mundo inteiro. Mas entregou. E quando a porta se fechou, algo dentro dela também se fechou. A espera foi cruel. Laura sentou rígida, os olhos fixos em um ponto invisível. Daniel permaneceu ao lado, sem tocar, respeitando uma distância que ainda existia. O relógio avançava devagar, quase provocando. Em determinado momento, Laura começou a tremer, como se o corpo não conseguisse mais sustentar tudo sozinho. Daniel tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Ela não agradeceu. Também não afastou. Eu achei que já tinha passado pelo pior, ela murmurou. Mas parece que sempre existe um novo pior esperando. Daniel engoliu em seco. Eu devia ter estado aqui desde o começo. Laura respirou fundo, os olhos marejados. Devia, mas está agora. Não era perdão. Era constatação. Quando o médico apareceu, o corredor pareceu encolher. A cirurgia tinha sido longa. Houve complicações. Houve decisões difíceis. Mas Miguel estava vivo, estável. Um pequeno avanço tinha sido alcançado. Pequeno. Uma palavra mínima para algo gigantesco. Laura chorou em silêncio ao ver o filho ligado a aparelhos.
Daniel ficou atrás, sentindo que aquela cena também o marcava para sempre. Ele não tentou se aproximar demais. Ainda aprendia o lugar que ocupava. Os dias seguintes foram feitos de cansaço, medo e repetição. Nada foi fácil. Miguel recuava, avançava, assustava. Laura perdia a paciência. Depois se culpava. Daniel ficava quando era desconfortável. Ficava quando não era reconhecido. Ficava quando tudo dentro dele dizia que fugir seria mais simples. Meses se passaram. Miguel não se curou. Nunca se curaria. Mas houve mudanças sutis, um controle maior, um som diferente, um olhar que parecia buscar Daniel com mais frequência. Um dia, algo parecido com uma palavra escapou dos lábios do menino. Não era claro, não era perfeito, mas Daniel ouviu como se fosse um milagre. Laura começou a confiar sem perceber. Primeiro por minutos, depois por horas, depois por noites inteiras. Eles não voltaram a ser um casal. Não houve pedidos de desculpa dramáticos nem promessas românticas. O que houve foi algo mais raro: responsabilidade compartilhada. Um ano depois, estavam os três no parque. Miguel observava as árvores, Daniel empurrava a cadeira devagar. Laura caminhava ao lado, em silêncio. Se você tivesse voltado antes, ela começou. Daniel parou. Eu sei, mas eu voltei quando finalmente entendi o que significa ficar. Laura assentiu, sem mágoa, sem ilusão. Miguel se agitou, balançando o braço com esforço. Daniel se abaixou, sorrindo. Eu vi. Eu estou aqui. E ali, sem aplausos, sem finais perfeitos, a história se fechava de um jeito inesperado. Não sobre redenção completa, não sobre finais felizes, mas sobre presença. Porque às vezes amar não é salvar, é não desaparecer, é permanecer quando tudo pesa. E isso mesmo tarde muda tudo. Agora, fica aqui e assiste ao próximo vídeo que aparece na tela. É outra história, mas carrega a mesma pergunta silenciosa. Quantas vezes a gente só entende o valor de alguém depois de quase perder para sempre?